Hoje nós vamos conhecer o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama, ele é uma sequência proposta por esse cientista sobre as posições que os elétrons devem ocupar, considerando a ordem energética dos subníveis. Na aula passada, nós falamos sobre a questão da organização dos elétrons na eletrosfera, que eles estavam em níveis e em subníveis, e hoje a gente vai ver, com base nesse diagrama, qual a ordem que os elétrons preferem para ocupar os subníveis à medida que esse número de elétrons vai aumentando. Então, para compreender o comportamento dos átomos e as interações entre eles, é necessário conhecer a distribuição dos elétrons nos seus respectivos subníveis de energia na situação de menor energia, ou seja, no seu estado fundamental. Então, os elétrons eles vão se distribuir ao longo da eletrosfera, nos níveis e nos subníveis que nós já vimos na aula passada, de uma maneira que eles fiquem com a menor energia possível, né? Com o menor estado energético. Não se pode deixar ele com uma alta energia, porque o elétron estaria instável. Então, o elétron está estável quando ele está numa situação de menor energia. E esse ponto de menor energia é considerado o estado fundamental. Cada elemento químico apresenta valor de energia com base nesses níveis e subníveis, que são as camadas ou subcamadas também, e isso vai variar de acordo com o número atômico, já que o número atômico vai implicar sobre a quantidade de elétrons que cada elemento químico possui. Pois, considerando um átomo neutro, o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que são as cargas positivas, e, consequentemente, deve ser igual ao número de elétrons, para que esse átomo seja neutro. Nós vimos que Bohr, ele falou sobre ao redor do núcleo existirem camadas. E aí ele pontuou sobre a existência de 7 camadas. Só que a questão quando se utilizou-se métodos espectroscópicos mais bem definidos, Sommerfeld, ele observou que o que Bohr havia considerado como camadas, que seria apenas uma única linha, na verdade eram linhas muito próximas que, como anteriormente a ele os métodos ainda não eram tão precisos, ele considerou ser apenas uma linha. Então, acabou, com base nesses espectros de emissão, Sommerfeld conseguiu observar que o que era linha, na verdade, eram linhas muito próximas que, para Bohr, parecia apenas uma única linha. E aí a gente observou que Sommerfeld falou da questão da organização não serem mais de forma circular dessas camadas. Vai existir órbitas circulares, mas vai existir também órbitas elípticas. E essa organização vai variar na energia para cada subnível. A camada 1 para Bohr, né, na verdade para Sommerfeld, ficou caracterizado como a camada 1, então seria o subnível 1s. A camada 2, ele se divide em dois subníveis, que é o subnível 2s e o 2p, ou seja, o s que pertence à camada 2 e o p que pertence à camada 2. O nível 3, na verdade, não era apenas uma linha, ele se divide em 3 linhas, que Bohr chamou de camada 3, né, a terceira camada, o terceiro nível. Sommerfeld identificou como sendo 3 linhas muito próximas, e aí por isso 3 subníveis, o 3s, o 3p e o 3d. O quarto nível, que para Bohr era apenas uma linha, na verdade ele se fragmentava em 4 linhas muito próximas. E aí essas 4 linhas muito próximas se dividiu em subníveis. No caso, o 4s, o 4p, o 4d e o 4f. E aí, com base nessa organização e com base nos espectros de emissão dos átomos, a gente pode observar que, por exemplo, que o subnível 4s, ele tem uma menor energia do que o 3D do nível 3. Então, isso vai diferenciar na hora que os elétrons forem ocupando essas posições, porque aqui ele vai preferir, à medida que a gente vai aumentando o número de elétrons, o elétron vai preferir ocupar, por exemplo, o subnível 4s do que o 3D, porque o 4s ele é menos energético e os elétrons buscam ficar no menor nível de energia.
E aí, para a gente saber essa ordem, como é que a gente vai saber exatamente qual subnível o elétron ele vai preferir obter o menor estado energético? Porque os elétrons eles se distribuem pela eletrosfera, ocupando o subnível de menor energia disponível. Então, se o 4s, que está antes dos 3d, é menos energético, o elétron vai preferir ficar nessa posição. Então, para facilitar essa visualização da ordem crescente, indo do menor energia para maior energia, Linus Pauling descreveu esse diagrama aí que nós estamos observando. E aí a gente fica, nossa, que coisa assim bem confusa, né? Mas com base nele, se você entender claramente o que ele significa, você vai conseguir montar e vai conseguir prever a prioridade de subnível que o elétron prefere ocupar em detrimento ao outro, né? Então, esse diagrama prevê a preferência dos elétrons nos subníveis com base na ordem de energia, do menos energético para o mais energético. E agora eu vou explicar para vocês como é que vai se dar nessa ordem. Então, ali está o diagrama. Como é que ela vai crescendo? Observe que o diagrama de Linus Pauling, ele tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3, tem o nível 4, tem o nível 5, tem o nível 6 e tem o nível 7. Para contemplar a quantidade de elétrons que a gente possui dos elementos químicos, 7 camadas são suficientes. E aí observe que a camada 1, ela se divide em 1s. A camada 2 se divide em 2s e 2p. A camada 3 em 3s, 3p, 3d. A camada 4 em 4s, 4p, 4d, 4f. A camada 5 em 5s, 5p, 5d e 5f também. E aí depois a gente vai retirando um subnível para o 6 e para o 7. Pois na camada 6 nós vamos fazer uso dos subníveis S, P e D. E na camada 7 dos subníveis S e P. E aí nós falamos na aula passada que cada subnível ele ocupa o máximo de elétrons. Então, o que você vê aqui na configuração é justamente esse máximo que cada subnível pode ter. Tá? Então, aqui é só com base no que o subnível pode ter. Então, o subnível S pode ter no máximo 2 elétrons, que é justamente o que a gente vai ver aqui no expoente de todos os S. No expoente de todos os S é o máximo que esse S pode ter. Então, 2 elétrons. Para o subnível P, o máximo que ele pode ter de elétrons são 6. 6 elétrons. E aí a gente vai ver que todos os subníveis P, independente se eu estou falando da camada 2, 3, 4, 5, todos os P's, o seu máximo de elétrons serão 6. E aqui do S para o P, você soma mais 4. A mesma coisa para o D, soma mais 4 para saber o máximo dele. Então, o máximo do D são 10 elétrons. Então, observe que para todo D, independente da camada dele, se é a camada 3, 4, 5 ou 6, todos os Ds vão ter um máximo de 10 elétrons que ele pode comportar. E para a camada F, vai ser o 10 mais 4. Então, o máximo de elétrons, 14 elétrons. Então, o que vai acontecer aqui no subnível F da camada 4 e no subnível F da camada 5. Então, você está vendo o expoente aqui é o máximo que esse subnível pode ocupar de elétrons. Para saber como fazer a distribuição eletrônica, você precisa identificar com quantos elétrons você vai estar trabalhando. Então, aqui, esse diagrama, ele se baseia no elemento químico que tem maior número de elétrons, que é o 118. Mas a gente vai parar de acordo com o elemento que nós estivermos avaliando. Se ele tiver só um elétron, então ele vai ter uma distribuição diferente do que tem 2 elétrons, do que tem 10 elétrons, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é a ordem, que à medida que a gente vai aumentando o número de elétrons, é a ordem preferencial do subnível que o elétron vai ocupar, porque nós estamos considerando que esse diagrama se baseia na ordem energética, na ordem de energia.
ordem crescente, do menor para o maior, que é justamente a preferência do elétron. Então, aqui vocês estão vendo mais embaçadinho, né? Assim, mais acinzentado, porque eu vou mostrar qual é o caminho que o elétron faz. À medida que vai aumentando o número de elétrons, qual é a preferência do subnível. Vocês estão vendo que a gente já fez aquela organização dos níveis e dos subníveis, quantidade de elétrons máximo que pode ter. Agora, qual é o caminho que vai seguir? Observe que as setas estão apontadas sempre para baixo, né? Ela vem de cima para baixo, em todos os pontos ali. E qual o caminho que ela deve seguir? Os dois primeiros elétrons de um átomo, eles vão optar a ficar no subnível 1s. Os dois primeiros. Então, o primeiro, se só tiver um elétron, ele vai ficar no subnível 1s. Se eu tiver um segundo elétron, ele também vai ficar no S, porque o S suporta 2 elétrons. Agora, se eu já tiver um terceiro elétron, ele já não vai mais poder ficar nesse subnível, porque o subnível S não suporta mais que 2. Então, a tendência é ele buscar um novo subnível. Aí, qual é o caminho? Aqui eu já fiz a distribuição para 2 elétrons, mas a partir do momento que eu tenho mais de 2, eu já tenho que ocupar outros subníveis. Aí você vai seguir o caminho das setas. Desceu a setinha. Só que eu preciso, observe que esse caminho aqui, ó, ele é descendo. Descendo. Então, eu vou fazer o caminho dele subir aqui pelo meio. A seta subiu aqui pelo meio. E aí que eu desço. Aí eu vou observar que ele vai escolher ficar no subnível 2S. Então, ó, quando você vê essa setinha, você vai ter que fazer um caminho subindo para pegar o final da seta e poder descer. Aí os dois outros elétrons vão ficar no subnível 2s2. Então, aqui seria considerando que eu tenho um elemento químico que tem 4 elétrons, né? Até 4 elétrons, porque ele vai ficar no subnível, 2 elétrons vão ficar no subnível 1s2 e os outros dois no 2s2. Mas a partir do momento que eu já tiver 5, ele não pode mais ocupar o subnível S da camada 2, porque o máximo que o S tem é 2. Então, eu vou para o próximo subnível disponível. Vou pegar a setinha ali, vou subir a pontinha e descer, ó. Aí eu vou seguindo o caminho da seta. Aí eu observo que a preferência vai ser pelo subnível 2p6. 2p6 seria o próximo subnível que o elétron ocupa. Existe mais do que o elétrons do que o 2p6 pode suportar, então ele vai ocupar o outro subnível disponível, que é o 2s2. Se nós tivermos o máximo, aí vai vir a sequência ali, 2s2. Ah, mas agora eu tenho mais elétrons do que essa capacidade. Aí eu subo ali o caminho, observe que o caminho ele vem da ponta de baixo, sobe para pegar o final da de cima e assim continuar o caminho a descer. Então, o outro subnível disponível, ó, 2p6. E aí a gente coloca aqui na sequência. Se nós tivermos mais elétrons, ele vai ficar depois no subnível 4s2. Pronto. Dessa seta já foram todas as possibilidades. Se houver mais elétrons, então eu vou ter que subir a setinha e descobrir qual é a próxima sequência. E aí a gente vai ver que ele opta pelo 3D10. Depois do 3D10, a sequência é o 4p6. Depois do 4p6, a sequência é o 5s2. Dessa seta, nós já usamos todos os subníveis. Eu preciso ir para a próxima seta. Vou subir o caminho e descer. Na hora que eu desço, eu vejo que ele vai escolher ficar no 4D10. Depois do 4D10, vai vir o subnível 5P6. Depois do 5P6, o subnível 6S2. Todos os dessas setas já foram usados, mas a gente ainda tem mais elétrons, no exemplo, considerando que seja um exemplo que tenha uma quantidade de elétrons muito grande. Então, nós vamos, desceu a seta, eu preciso subir de novo lá para a ponta da outra seta, para eu descobrir qual é a preferência do elétron. E aí, ó, subi aqui o caminho, subi aqui esse caminho e vi que vai vir o 4F14, que seria a próxima escolha do elétron. Depois do 4F14, o 5D10. Depois do 5D10, o 6P6.
E, para finalizar essa seta, né, esse caminho da seta, 7s2. Vamos supor que a gente ainda tem uma quantidade de elétron bem grande. Então, a sequência dessa seta terminou, mas existe uma próxima seta que a gente pode usar. Vou subir o caminho das setas e vou descobrir como que desce. Então, quem vai descer é o 4, desculpa, é o 5F14, depois virá o 6D10, para depois vir o 7P6, que seria o último subnível que pode ser ocupado pelos elétrons. Então, considerando aqui a ordem energética e considerando que nós estamos levando em conta o elemento químico que tem maior número atômico, que é o que tem número de elétrons 118, a distribuição eletrônica desse elemento seria essa sequência: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Essa é a ordem de preferência que os elétrons vão ocupando, o caminho que eles vão ocupando segue essa sequência. E a gente pode ver que existem momentos que ele não fica óbvio, pois, por exemplo, entre o 3p6 e o 3d10 existe uma camada 4, né? Existe uma camada 4. Então, o elétron, ele prefere ficar no 4s2, que tem menor energia, quando eu comparo com o 3d10, que tem mais energia, mesmo que seja do subnível 3, né? Porque, na verdade, o nível 3, ele se divide em 3 subníveis. E o subnível 3D é mais energético do que o 4s2 da camada 4. Então, o elétron prefere ocupar esse espaço primeiro do que o subnível 3. Observe que aqui, ó, você vai seguir o caminho das setas e, dependendo da quantidade de elétrons, você pode usar até o último, que é a sequência 7p6. Agora a gente vai ver em que caso a gente vai usar esse diagrama. Ó, então aqui seria essa ordem, né, dos subníveis. 1S, o elétron vai preferir 1S, depois o 2S, depois o 2P, depois o 3S, 3P. Olha, observe que ele vem para o 4S para depois ocupar o 3D. Tá? Então, essa ordem é a ordem de energia. Aqui eu deixei até um modelinho aqui para a gente pescar, tá? Para a gente pescar, porque justamente vocês aprenderam um diagrama que é justamente para saber usar, em que momento usar. Então, em que momento a gente vai ter que usar essa distribuição eletrônica, a distribuição dos elétrons? Nesse caso aqui, considere o hidrogênio, que tem número atômico 1. Escreva a distribuição eletrônica desse átomo. Então, o elemento químico é hidrogênio. Ele tem apenas um elétron. Por quê? Porque a gente viu nas aulas anteriores que o número atômico dele ali é 1. Cuidado que aqui eu só estou te mostrando exatamente o número atômico. Mas pode ter uma questão que eu te dê a massa e te dê o número atômico. E aí você tem que saber que número você tem que usar, porque eu quero descobrir os elétrons. Se eu estou falando da distribuição eletrônica, é o número dos elétrons. E aí você tem que saber de onde você vai tirar essa informação. É da massa? É do número atômico? Aí você vai lembrar que número atômico é igual ao número de prótons. Como é um átomo neutro, eu não vejo nenhuma carga aqui, ele não é nenhum cátion, não é nenhum ânion, então o número de prótons, que são as cargas positivas, é exatamente igual ao número de cargas negativas. Então, se o número atômico desse elemento aí é 1, ele tem prótons também igual a 1 e também tem elétrons igual a 1. Então, o que a questão está te pedindo? Que você faça a distribuição eletrônica desse único elétron que o hidrogênio tem. Então, esse único elétron ele vai ocupar que subnível primeiro? O primeiro que tem menor energia, que é o subnível 1s. E vou colocar um S1. Por quê? Porque quer dizer que esse único elétron está na camada 1 no subnível S. Então, a distribuição eletrônica do hidrogênio seria 1s1, onde esse 1zinho aqui é o único elétron que o hidrogênio tem, e ele está localizado no subnível S da camada 1. Essa é a informação que a gente tira da distribuição eletrônica do hidrogênio. Considere o magnésio, que tem número atômico igual a 12. Escreva a distribuição eletrônica desse átomo. Observe que agora aqui,
o número atômico dele é 12. Então, o número de prótons também é 12. Logo, o número de elétrons vai ser também 12. Esse átomo tem 12 elétrons. E a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica desses 12 elétrons e saber onde vai ficar o último elétron, né? Então, ó, o subnível 1s só tem 2, só permite 2. Então, os dois primeiros elétrons vão ficar no 1s2. 2 elétrons. Mas estão faltando 10. Então, eu tenho que ver aonde vão se alocar os outros 10, porque o subnível 1s2 só permite 2 elétrons. Aí a gente vai seguir o caminho aqui da seta, ó. Subiu a setinha, desci a setinha e vi que o próximo é o 2s2. 2s2. Quando eu somo esses 2 elétrons, eu vejo que eu já tenho 4 elétrons, mas são 12 elétrons no total. Vou seguir o caminho das setas e vou ver qual é o próximo. Vi que vai dar no 2p6. Para saber se está certo ou não, você vai somando aqui o que significa os elétrons, que são os expoentes. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Está faltando ainda mais 2. Esse 2 vai ficar onde? Vi que depois do 2p6 é o 3s2. 3s2. Aí, quando a gente soma aí os elétrons, quando a gente somar aqui os elétrons, ó, que tem 2, 2 mais 2, mais 6, mais 2, fechou em quanto? Fechou em 12 elétrons, que é justamente a quantidade de elétrons que possui o magnésio. Então, essa é a distribuição dos seus elétrons. 2 elétrons estão no S, mais 2 estão no 2s, 6 estão no 2p e 2 estão no 3s. E essa é a ordem de energia. Esse é o que tem menor energia e esse é o que tem maior energia para o magnésio. Tá? Então, seus elétrons vão se ocupando nesses subníveis dessa maneira, nessa ordem. Para saber a quantidade de elétrons, você soma o que representa os elétrons, que no caso é os expoentes. Então, 2 mais 2 mais 6 mais 2, fechou em 12, que são 12 elétrons que a gente possui. Aqui é para o escândio. Tem número atômico 21, logo seu número de prótons é 21 e seu número de elétrons é 21. Então, a gente já identificou o quê? Que o número de elétrons dele, ó, 21. E aí, qual é a sequência? Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, depois do 3s2, porque aqui ainda está dando quanto? Ó, 2 mais 2 mais 6 mais 2, 12. São 21. 3p6. 3p6. Já deu quanto? 2 mais 2. Até aqui tinha dado 12, mais 6, 18. Mais 6, 18. Só que eu preciso chegar em 21. Preciso chegar em 21. Né? Então, 18 para 21, faltam 18, 19, 20, 21. Faltam só 3. Faltam 3 elétrons ainda. Aí a gente vai ver que depois do 3p6 é o 4s2. Depois do 3p6 é o 4s2. Vai ficar aqui 4s2. Só que ainda não fechou em 21. Nós contando aqui, vai dar 2 mais 2, vai dar 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Está faltando um elétron. Está faltando um elétron. Depois do 4s2, ele vai subir a seta e vai para o subnível 3D. Vai para o subnível 3D. E aí que eu chamo a atenção para vocês. 3D10 é o máximo que pode ter, mas para completar o 21, só basta eu colocar 3D1. 3D1. Eu não preciso colocar 3D10, porque para a quantidade de elétrons que nós temos, basta eu usar um elétron no subnível 3D. Então, eu não preciso botar 3D10, porque se eu for somar, vai dar maior do que a quantidade de elétrons que nós estamos avaliando, né? Então, agora somando aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 1, 21. Então, 3D10 é o máximo. Eu posso usar de 1 a 10.
Para fechar nos 21, então precisei usar apenas um. Então, essa é a distribuição eletrônica do escândio, seguindo a ordem energética dos elétrons. Então, a gente vai até observar que o 4s2 aparece antes do subnível 3d1, de acordo com a ordem de energia. Ele prefere ocupar o 4s2, que tem menor energia, do que ir logo para o 3d. Ele só vai depois que ele ocupa o máximo que ele suporta, que são os seus 2 elétrons. Agora, ó, aí nós temos essa distribuição aqui eletrônica. Como eu pontuei para vocês, considerando a distribuição eletrônica do escândio, nós teríamos essa configuração seguindo o diagrama de Linus-Pauling. É a distribuição eletrônica baseada na energia. Mas pode acontecer de se prever também a ordem geométrica. E a ordem geométrica, você vai pegar essa distribuição, que já foi feita com base na energia, e você vai organizar agora por camadas. Então, a ordem geométrica, ela se baseia, eu já tenho a distribuição eletrônica feita, agora eu vou organizar por camadas, que seria, nesse caso aqui para o escândio, ficaria dessa maneira. Quando eu faço a ordem geométrica, aí eu posso sim colocar agrupado ali, ó, tudo que é da camada 1 está aqui. Tudo que é da camada 2 está aqui agrupado. Agora, tudo que é da camada 3 estão agrupados em sequência. E o 4 depois. Então, você vai organizar por ordem de camada. Nesse caso, na ordem energética, o 4s2 não aparecia porque aqui é a ordem de energia. Mas na ordem geométrica, eu posso agrupar junto com os outros 3, porque todos os 3 aqui, esse é do nível 1, esse é do nível 2, esse é do nível 3 e esse é do nível 4. Qual o subnível mais energético? O subnível mais energético, você olha para energia. Então, esse subnível aqui é o mais energético. Subnível mais energético. Por quê? Porque na ordem de energia, ele é o que tem mais energia. Subnível mais energético. Agora, na hora que for perguntado qual é a camada de valência, você vai olhar para a última camada da ordem geométrica. Então, a camada de valência é o 4s2. Camada de valência. É o 4s2. Quantos elétrons tem na camada de valência? 2. Se, por exemplo, tivesse ficado nesse saldo, 4s2, 4p6, quem seria a camada de valência? Seriam os dois grupos, o 4s2 e o 4p6, pois eles pertencem à camada 4. E aí, para saber a quantidade de elétrons que teria, você iria somar o 2 mais o 6. Nesse caso, coincidiu de ser apenas um subnível, né, que é o 4s2. Então, a camada de valência é a última camada que você consegue visualizar quando você organiza por ordem geométrica. Então, a última camada é a camada de valência. Nesse caso, seria o 4s e tem 2 elétrons. Já entrando aí no clima também, né? Tudo a ver com o tema. Já está aí um diagrama ali na forma de árvore de Natal e também a questão dos elementos já desejando Feliz Natal e boas festas. Mas ainda não nos despedimos, né? Porque ainda tem algumas sequências de aula. É só porque eu achei interessante essa exposiçãozinha do diagrama e também dos elementos químicos. Então, por hoje é só. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.